dia 29 de janeiro, o movimento LGBT brasileiro celebra o Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transsexuais, ou Dia da Visibilidade Trans. Em alusão à data, movimentos sociais e governos realizam eventos para debater a visibilidade trans e o combate à violência contra esse segmento populacional, que dentro das identidades LGBTQIA+, é o que carrega maior estigma e preconceito, resultando em maior violência e discriminação. Preocupada com o tema, a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, é autora do projeto de lei 491 de 2019, que institui o Programa Estadual Transcidadania, que tem o objetivo de promover ações permanentes destinadas à garantia dos direitos da população LGBTQIA+. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Joseph Kuga, que é homem trans e líder de diversidade e inclusão em uma das maiores indústrias do Brasil. E Vitor Teixeira, que também é homem trans e advogado, membro efetivo da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente na Rede Alesp. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e antes da gente aprofundar um pouquinho aqui a nossa discussão sobre o tema, eu queria conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados. Eu vou começar pelo Joseph. Joseph, seja muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. Se apresente, conte um pouquinho da sua história, como que foi esse processo de transição, conta pra gente. Bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer inenarrável. Eu sou um homem trans, eu comecei a transição um pouco mais tarde, então com 24, quase 25 anos. O processo de transição ele é um pouco, digamos assim, tortuoso, são 2 anos quase para ter um laudo do psicólogo, depois você precisa do laudo do endocrinologista, para começar efetivamente a hormonioterapia. Hoje no Brasil nós temos órgãos públicos que fazem e dão assistência na transição das pessoas transexuais, porém é uma fila de espera muito grande, de cerca de 2 a 3 anos para você conseguir a primeira consulta. Então nós temos especialistas, mas a demanda é muito grande e não consegue atender. Então eu fui pela rede privada fazer a terapia hormonal. Eu estou há cerca de 2 anos e meio fazendo a terapia e eu já estava dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa no qual eu atuo hoje, quando eu iniciei a transição. No começo eu tinha muito medo, na minha primeira injeção eu cheguei na profissional de RH e falei, preciso muito falar com você, eu tenho uma coisa muito séria. E ela falou assim, pode falar. Eu falei assim, eu tomei a primeira dose de testosterona, eu sou um homem trans. Aí ela, tá, mas qual é o problema? Eu falei assim, eu sou um homem trans, vocês vão me demitir por causa disso? Ela, não, que a gente quer que você seja feliz, esteja feliz trabalhando aqui e que você, se precisar de qualquer coisa, pode nos procurar, pode me procurar, que eu estou aqui para auxiliar. Então, esse momento foi muito importante para que eu escolhesse a empresa que eu quero trabalhar. E hoje eu tento trazer isso para outras pessoas também de grupos de vulnerabilidade. Então, isso abriu a minha mente de que eu tenho o privilégio de estar num lugar onde eu posso ser quem eu sou. Então, já que eu tenho esse privilégio, o que eu faço com ele? Eu tenho que trazer mais pessoas e mais representatividade para dentro do mercado de trabalho, já que muitas pessoas estão na marginalidade. Então, hoje eu sou uma pessoa ativa no tema, me fiz especializações, eu sou especialista em gênero e sexualidade, para conseguir trazer clareza e educação corporativa, porque as corporações elas têm muita responsabilidade na sociedade, então a gente precisa instruí-los ao que fazer com essa responsabilidade. E esse atualmente é o meu papel na empresa. A gente fala muito sobre preconceito hoje, né? A transfobia aí, quer dizer, é um termo que a gente utiliza para falar sobre o preconceito justamente com os transgêneros, né? Essa receptividade por parte da empresa, quer dizer, esse acolhimento que você recebeu, é algo comum de acontecer? Não é algo comum. Geralmente acontece quando a empresa tem parceria com instituições como a Transempregos. E as pessoas já recebem um currículo sabendo que vão receber para entrevista uma pessoa transexual. Então, são empresas mais abertas, mas a gente não vê isso no mercado. Quando a gente fala de transexualidade, as pessoas ainda têm estigmas. Tem estigmas pela passabilidade. Passabilidade é um termo quando a pessoa é lida com a identidade de gênero pela qual ela se identifica. Geralmente, um homem trans ele costuma ter uma passabilidade maior do que uma mulher trans. Então, é muito mais visível um homem trans dentro das empresas ou conseguir um emprego do que uma mulher trans que não consegue ter essa passabilidade devido à hormonioterapia. Quando você inicia a hormonioterapia após os 16 anos, é muito difícil você conseguir contornar isso com os hormônios. Então,
é feito vários processos cirúrgicos para conseguir harmonizar a face. Então, a sociedade, ela te lê pela sua imagem. E você acaba tendo esse estigma por causa da imagem, não conseguindo entrar no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vou passar a palavra agora para o Vitor Teixeira. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente. Muito obrigado, Caterine. É um prazer estar aqui com você hoje, abordando esse tema tão importante da sociedade e que deve ser trazido, sim, a debate, a discussões e a entendimentos, principalmente porque a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente precisa humanizar as questões e trazer igualdade, né? Que é o que leva o ser humano ao crescimento. Bom, eu sou homem transexual, fiz minha transição faz 1 ano e meio. E para mim não bastava só tomar hormônio, só ter características masculinas. Eu precisava fazer a cirurgia de redesignação sexual também. Então, eu fiz por várias etapas, né, foram várias cirurgias, tudo pelo particular, né, porque não é necessário, não existe lei, você é livre, você tem liberdade do seu corpo de fazer qualquer tipo de cirurgia ou harmonização que você queira. A questão de você demorar 2 anos no sistema público é de fato uma barreira para as pessoas, porque a gente vive interiormente sentindo quem você é na essência e por fora você é impedido de ter essa própria autonomia de mudança no seu corpo, né? Então, isso leva muitas vezes a grandes números de suicídios, a pessoas que não suportam ficar esperando e vão, quando tem condições, para o particular fazer, que foi o que eu fiz, né? No entanto, tudo é muito caro também, não é uma questão simples de se resolver. Então, a gente precisa equalizar as políticas públicas para que as pessoas que se sentem, né, que são transexuais, que possam viver de forma digna, da forma que se sentem por dentro e por fora também, né? Essa é uma questão hoje muito forte para mim, e desde que eu iniciei a minha transição, eu me tornei militante, sou membro efetivo da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, participo de outros grupos de apoio, Apolo LGBT, GADVs, tudo de uma maneira voluntária, vou sempre à Casa Florescer, faço, enfim, visitas às CRTs, CRDs, que são centros de diversidade, que apoiam esse tipo de pessoas e que tiram elas da vulnerabilidade, dando emprego, dando oportunidade e auxiliando a sobrevivência dessas pessoas, né? E a questão maior para mim hoje é que o poder público pode atuar de uma maneira muito melhor em relação a isso, se ele criar políticas distributivas, de que a gente possa ter vários pontos, vários gargalos e não concentrar num só único lugar, porque o maior problema encontrado, inclusive pela minha circulação, que eu vou conversar com as pessoas, é de que médicos do poder público mesmo se recusam a atender uma pessoa trans. E nós somos pessoas normais, nós só queremos tomar hormônio, então é simples para o médico pedir um exame para ver o nosso grau hormonal e medicar a gente prescrevendo a quantia correta que o nosso organismo possa estar demandando naquele momento, né? Mas há muito preconceito, inclusive na categoria médica. Quer dizer, eles se recusam a fazer isso. Exato, diz que tem o centro de referência específico que atende pessoas trans, quando não é verdade, todos são capacitados a atender qualquer tipo de ser humano. Certo. Quando a gente fala de transgênero, na verdade é uma pessoa que nasceu em um gênero diferente do sexo atribuído, ou seja, um homem, de repente, que nasceu no corpo de homem, mas psicologicamente ele se sente como uma mulher, ou vice-versa, uma mulher que nasceu no corpo de mulher, mas ele internamente se reconhece como homem, né? As pessoas ainda confundem um pouco as terminologias, por exemplo, quando a gente fala de orientação sexual, sexo biológico, identidade de gênero, quer dizer, são muitas as terminologias, inclusive terminologias transgênero, transexual, travesti, quer dizer, explica um pouquinho pra gente, Joseph, para a gente entender exatamente a diferença de um termo para o outro. Bom, costumo dizer que há 4 termos. Nós temos orientação sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. Eu sou um homem trans hétero. Quando eu falo isso, dá um bug na cabeça das pessoas, e é normal. Porque a gente costuma colocar tudo dentro de uma mesma caixinha. Sexo biológico, como você mesmo disse, é aquele que é atribuído pelo nosso nascimento, então com hormônios, cromossomos e a genitália. Já a identidade de gênero, ela vem da psique, então é aquilo que você se vê, é aquilo que você se sente. Então, o que é predominante na realidade é a identidade de gênero, porque o resto é mutável. Já a orientação sexual
é a inclinação involuntária de uma pessoa sentir atração ou relação afetiva por um homem, por uma mulher ou por ambos os sexos, ou por uma pessoa que também não se identifica com nenhum deles. E é interessante falar que nós temos que levar em consideração para a orientação sexual a identidade de gênero. Então, se eu gostasse de outro homem, eu seria gay, porque eu me vejo como homem e sinto atração por outro homem. Já que eu me vejo como homem e sinto atração por mulheres, eu sou um homem heterossexual. Há um outro termo que a gente acaba confundindo, que são os cisgêneros e os transgêneros, né? O cisgênero é aquela pessoa que se autodeclara e se vê como bem naquele corpo que ela está e aquele sexo biológico que é dito no nascimento. Então, no seu caso, Caterine, você é uma mulher, acredito que se sente bem com o sexo atribuído no seu nascimento, então você é uma mulher cisgênero. E você pode ser uma pessoa cis, que sente atração pelo mesmo sexo biológico e identidade de gênero, ou pode ser uma pessoa transexual que não se vê com aquele sexo biológico e que pode ser também heterossexual, que tem a atração por uma pessoa que se vê com o sexo oposto ou o mesmo. Tá? Agora, transgênero, transexual e travesti é muito um movimento social, até para dizer que essas pessoas são empoderadas, sim, e que a sociedade colocaram elas naquela marginalidade, mas que elas podem, sim, ocupar um lugar e um espaço. Já transgênero e transexual é realmente a pessoa que tem um pouco mais de acesso a recursos, então ela acaba não passando tanto por aquela situação de vulnerabilidade. Mas todos estamos dentro dos grupos minoritários, que são minorias de empoderamento e não minorias em quantidade. Certo. Quer complementar, Vitor? Não, perfeito. Bom, eu queria reforçar mais uma vez o projeto de lei, que é um dos motivos para a gente estar fazendo o programa hoje. Eu queria dizer aqui para o nosso telespectador, então, que o projeto de lei número 491 de 2019, de autoria da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, que pretende instituir o Programa Estadual Transcidadania e de outras providências, que é justamente esse projeto de lei dessa deputada, que está em tramitação atualmente aqui no Parlamento Paulista, em votação para possivelmente ser aprovado. É um projeto que visa, então, criar e desenvolver ações permanentes destinadas à garantia dos direitos da população LGBTQIA+. Na justificativa desse projeto, eu peguei aqui 2 dados que me chamaram bastante atenção, né, que é um levantamento do ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, de 2018, inclusive, e que ele diz que 90%, então, da população de travestis e transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência. Ainda nesse mesmo relatório, ele diz que estima-se que a média de idade de um transgênero sair de casa e ser expulso pelos seus pais é com 13 anos. E justamente por isso, por essa falta de apoio, né, familiar, essa falta de estrutura, muitas vezes essa pessoa acaba indo por caminhos de prostituição. Queria que os dois comentassem aqui para a gente um pouquinho sobre essa realidade, né, Joseph? Quer dizer, as políticas públicas são necessárias para coibir esse problema que a gente tem, quer dizer, esse caminho que essas pessoas estão seguindo? Como que você vê esse aspecto? Eu acredito que sim, até porque, segundo um estudo da Ordem dos Advogados, da OAB, 82% não consegue terminar o ensino médio, 82% dos transexuais não terminam, na realidade, nem o ensino médio, nem o ensino fundamental. Eles não conseguem ter capacitação para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, falta, sim, um apoio público e realmente que olhe para essas pessoas e consiga dar saúde mental para elas permanecerem na escola e conseguir dar apoio. E apoio, às vezes, a gente também não tem familiar. Então, essas pessoas vão para a prostituição porque elas não têm apoio familiar, não têm apoio público e na escola também não tem a melhor estrutura para se manterem. Então, acredito que nós precisamos ter esse apoio político também. Uhum. Vitor, e na sua visão, precisamos de políticas públicas? Esse é um projeto aí importante? Sim, Catarine. Na verdade, o transexual, quando ele se assume primeiramente na primeira célula de convivência dele,
que é familiar, de fato, é uma questão de diferenças, né? É uma pessoa diferente. E as famílias estão acostumadas a verem a família de maneira perfeita. O que não existe. O que existe é um ser humano que ele pode ser e vir a manifestar a sexualidade que ele tiver, porque a sexualidade já é tida pela psicologia como fluida, né? Então, assim, quando a pessoa assume dentro de casa que ela é transexual, a primeira questão, se ele é homem, né, nasceu com a genitália masculina, é o pai, que geralmente vai em confronto e expulsa de casa, bate. Inclusive, nós temos dados de que estão chegando nos centros de cidadania aqui de São Paulo, mulheres trans, né, que são desde criança, a gente já sabe quem a gente não expulsas de casa, mas que chegam no centro e a psicóloga acolhe e fala: o que aconteceu, filha? Por que você saiu de casa? Por que você está na rua? Tia, eu não aguento mais apanhar do meu pai. Eu apanho todo dia porque eu visto a roupa da minha irmã. Então, assim, é um dado alarmante a população ser tão vulnerável, porque a primeira rejeição vem dentro de casa. Então, a gente precisa dar um passo atrás e, de fato, entender o que é a família brasileira, o que são as pessoas, né? Principalmente no sentido de, como eu falo, desde que a mãe está esperando um filho, ela faz um contrato com a gente, porque ela fala assim: vem o que vier, se vir homem ou mulher, tanto faz, e depois o contrato muda no meio do caminho. Quer dizer, não fui eu que mudei, eu apenas manifestei quem eu era por dentro, né? E não há esse entendimento dentro de casa que leva as pessoas a irem para a rua, e na rua o modo de sobrevivência, infelizmente, é a prostituição. Então, é um dado alarmante. Além disso, vem a violência, né? Os crimes, os assassinatos que são cometidos contra transexuais e travestis são os mais brutais do Brasil, onde se arranca coração, onde é feito linchamento público, como o caso da Dandara. Então, assim, é uma preocupação, esse projeto de lei, de que venha, de fato, a trazer mudança significativa para as pessoas, que elas possam ter dignidade de viver da forma que elas querem. E não tem problema que são expulsas de casa. Eu ouço muito nos meios que eu circulo: olha, vamos dar punição para os pais, quem expulsar LGBT que tem indenização. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de punição. O ser humano, ele é livre para fazer, tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Porém, para mim, não é uma postura de pai quando ele cria um filho e o filho revela de fato quem ele é e ele expulsa de casa. Isso não é amor, isso não é praticar amor dentro de casa. Isso é praticar ignorância, preconceito, é discriminação, é marginalizar pessoas que são diferentes. Então, a gente precisa entender que no mundo existem pessoas diferentes, e tanto sexualmente, quanto de raça, quanto de cor e de várias etnias. Então, assim, nós precisamos entender como ser humano que essas questões têm que ser tratadas, quando não estão ao alcance da família, pelo poder público, sim, que é a segunda instituição que pode trazer uma melhoria para essas pessoas e que elas possam alcançar escola, que elas possam alcançar faculdade e sair da prostituição. Elas não estão lá porque elas querem, elas foram colocadas. Essa é a verdade. Inclusive, os índices de suicídios, né, Vitor? Sim. Né, dentro dessa população, quer dizer, por conta dessa pressão social e toda essa falta de acolhimento, muitas pessoas muitas vão para a prostituição, quer dizer, vão morar na rua, e outras não suportam essa pressão e acabam se suicidando. Sim, e eu digo para você, Catherine, há várias formas de suicídio, porque você indo para o vício, indo para entorpecentes, indo para a droga, também você está se suicidando. E de acordo com o IBGE, a população T, que a gente fala transexuais e travestis, a média de idade de sobrevivência dela no Brasil é de 35 anos. Eu fico muito feliz que eu já passei dessa estatística, então eu me considero um vitorioso, mas eu me preocupo muito com as pessoas que estão na rua e que ainda não saíram disso, e que têm a probabilidade de que sua vida vá ser fatalmente acabada com 35 anos, em razão do uso de drogas ou assassinatos, ou qualquer outra variável que elas estão suscetíveis estando na rua. Quer dizer, essa questão do preconceito é algo que a gente realmente precisa falar mais sobre este assunto, né, Joseph? Quer dizer, a sociedade precisa meditar e refletir muito nesse sentido. Como que é o seu dia a dia, assim? Quais são os principais desafios? A gente está falando de um preconceito aqui explícito, muitas vezes que chega às vias de fato, onde a pessoa é agredida, mutilada, mas eu acredito também que exista um pouco do preconceito velado, às vezes, no dia a dia, né? Aquela coisa sutil, mas que a gente percebe que está nos agredindo de alguma maneira.
Conta um pouquinho pra gente, quais são os desafios, assim, no dia a dia mesmo? Eu acho que o desafio maior é sobreviver. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. 3 vezes mais do que o México, que é o segundo país que mais mata travestis e transexuais. Nós matamos cerca de 900 pessoas de 2008 a 2016, segundo o estudo da ANTRA. E em 2017 foram 200 pessoas mortas por crimes contra travestis e transexuais. Para mim, eu tento chegar em casa vivo todos os dias e meu medo é realmente não conseguir chegar. Agora, a agressão velada, você sofre indo ao banheiro. Eu fiquei 2 meses sem conseguir utilizar o banheiro fora de casa porque eu não conseguia entrar no banheiro nem masculino, que era o qual eu me identifico, e também não conseguia entrar no feminino. E aí eu ficava segurando, então isso traz vários problemas, inclusive problemas psicológicos. Como é que eu vou conseguir existir sendo que eu estou sendo vetado das minhas necessidades básicas? Ou alguém do meu trabalho virar para mim e falar assim, eu estou sabendo dessa parafernália de você estar tomando hormônio. Não nasceu como mulher? Por que não se assume como mulher só e acabou? E as pessoas não entendem que é como se você estivesse vivendo numa casa e que você não se sente bem naquela casa. Só que ao contrário, quando você está numa casa, você pode mudar de casa. Quando você está dentro do seu corpo e você olha para o espelho e não se vê, não se reconhece, isso começa a te mutilar, começa a dar um terror psicológico gigantesco, até as pessoas acabarem se matando ou sofrendo em depressão, Exato, em depressão ou indo para as drogas. Então, eu acho que o velado, as pequenas agressões, elas vão nos matando dia a dia. Caterine, complementando o que o Joseph disse, eu acho muito importante a gente ter um olhar menos de julgamento com as pessoas, né? Porque, por exemplo, na sua casa, a divisão de banheiro, tenho certeza que na casa de nenhum brasileiro de classe média, que não seja classe A, você não tem vários banheiros. Todo mundo utiliza o mesmo banheiro. Por que um transexual que se identifica como homem não pode utilizar o banheiro de homem se ele vai apenas para fazer as suas necessidades e sair de lá? Ou uma mulher trans? Né? Então, assim, a questão é o olhar da pessoa. A maldade está em quem está olhando, não em quem está fazendo. Porque quando eu quero ir ao banheiro, só quero fazer minha necessidade básica. Não preciso entrar ao banheiro para fazer nada, não é para fazer putaria. A gente precisa entrar ao banheiro com dignidade, de poder usar um ambiente que é de fato um preconceito velado, além de muitos outros. Quando você passa, as pessoas cochicham, falam de você e você finge que não está vendo. Então, assim, as pessoas precisam entender que eu não sou um ET, o Joseph não é um ET, mulheres trans não são ET, nós somos seres humanos e apenas nós pedimos respeito, porque nós estamos respeitando a pessoa. Quer dizer, o meu direito vai até onde começa o do outro. Só que na sociedade brasileira, infelizmente, vivemos uma cultura que vem de várias gerações pregando outras questões, o que hoje não é o que se vivencia no mundo. Enfim, com a globalização, com a conexão de internet, a gente consegue enxergar, inclusive, outras culturas onde a gente abomina, por exemplo, a submissão da mulher no Estado Islâmico, seja japonês. Então, assim, a gente enxerga as diferenças, mas a gente não enxerga dentro de casa o que a gente está vivendo e que a gente poderia melhorar, né? Então, eu faço aqui um apelo a toda a sociedade de que, de fato, as pessoas comecem a respeitar as pessoas, e até porque, assim, o banheiro é público. Eu não tenho que pedir ordem para ir ao banheiro. Eu apenas vou ao banheiro usar minha necessidade. Agora, se alguém me discrimina, pratica preconceito, aí a pessoa está cometendo crime. Porque hoje, inclusive, com a criminalização da LGBTfobia, que veio de março do ano passado, de junho do ano passado, perdão, aprovado pelo STF, qualquer tipo de discriminação cai na lei do racismo, que dá prisão de 2 a 5 anos. Então, assim, as pessoas estavam acostumadas a não ter punição, e essa questão, para mim, é meramente educativa. Eu não quero ver ninguém preso, eu não quero ver ninguém sendo subjugado. Eu quero apenas que as pessoas nos respeitem como nós somos. E se for ter que usar a lei, a força da lei, para que isso possa valer na sociedade brasileira, vai ser dessa forma que vai ser conduzido, infelizmente. Um dos motivos também da gente estar no programa hoje falando sobre esse assunto é o dia 29 de janeiro, né, que o movimento LGBT então brasileiro celebra o Dia Nacional de Visibilidade Trans, o que eu acredito que é uma conquista para essa população. Quer dizer, temos um dia justamente para olharmos para isso, refletirmos sobre o assunto. Muitas ações são propostas no mês de janeiro justamente com esse propósito de falar mais sobre este assunto. A gente está falando um pouquinho do preconceito, mas eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho das conquistas, né? Vitor, qual que são as conquistas que essa população transgênero tem aí que a gente pode
reforçar nesse 2020? Bom, as nossas conquistas a considerar, primeiramente, eu abro o leque para o mundo LGBTQI+, que são o casamento homoafetivo, nós temos direitos previdenciários já consagrados e todas essas questões, elas são tratadas por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, elas são ações que foram impetradas junto ao STF, então não são leis. Por isso que o leigo muitas vezes fala que nós não temos direito. Nós temos direito sim ao casamento civil, seja homoafetivo ou transafetivo, como é que seja, né? Nós podemos mudar o nome, não é por meio mais de ação judicial, é só chegar no cartório de registro de nascimento onde você nasceu, levar os documentos necessários e pedir a retificação do seu nome, assinando um termo de que você quer mudar o seu nome e o seu gênero no próprio cartório, então são vias administrativas. Além disso, saúde pública, nós temos os ambulatórios que atendem, principalmente em São Paulo, eu não vejo fora de São Paulo, que eu recebo muitos questionamentos de pessoas me perguntando se tem fora de São Paulo. Tem, mas são minoria. Aqui, de fato, na capital, no município de São Paulo, onde está concentrado o maior número de ambulatórios que atendem, mas como eu disse anteriormente, não é necessário ter ambulatório específico para isso, né? A questão do nome social, em autarquias públicas, é obrigatório o tratamento. Então, se você é um homem trans e chegou, não alterou, mesmo que não tenha alterado seus documentos, e chegou num ambulatório, num hospital, para ser atendido, pode colocar o seu nome trans e eles são obrigados a te chamar. Ah, e se não me chamar, que tipo de crime é? Você vai entrar na discriminação de pessoas, porque você está tendo um tratamento diferente do que aquilo que a lei já permite para a pessoa, né? Nessa decisão, nesse decreto do STF, não existe uma punição para a pessoa, mas aí a gente, em paralelo, pega a lei do racismo e aplica nessas questões. Então, assim, questão de banheiro público, eu falo assim, nas entidades públicas também é obrigatório você utilizar. Então, as conquistas, elas vêm ganhando maior espaço, vêm ganhando maior empoderamento, mas ainda precisamos, de fato, mudar a cultura, a racionalização das pessoas, que elas entendam que nós não estamos pegando o espaço delas, nós apenas estamos vivendo, respeitando o espaço delas, né? Essa é a maior questão hoje para que a sociedade possa entender. Com certeza. Nós estamos chegando nos minutinhos finais do programa. A gente tinha muito mais coisa para falar, com certeza, né? Mas nosso tempo é curto. Mas eu queria finalizar o programa. Joseph, o que você diria para uma pessoa que está passando essa situação, que está passando esse processo de transição? Qual é a mensagem que você deixaria? Para elas continuarem acreditando, porque a gente tem que ocupar mais os espaços. Então, busquem apoio, nós temos várias pessoas querendo ajudar, não tem só pessoa querendo colocar a gente para fora do mercado, nós temos instituições idôneas que realmente querem abrir as portas. Então, busquem apoio, se orientem, porque a gente pode e merece ocupar todos os lugares nessa sociedade. Vitor, sua mensagem. Bom, a minha mensagem é que a pessoa seja feliz da forma como ela se aceite independente de qualquer crítica ou julgamento, e que você possa realizar todos os seus desejos de acordo com tudo que é permitido para você. Viver é permitido, o seu corpo é livre, você tem liberdade e você pode expressar aquilo que você é da maneira como você nasceu, e você já sabe disso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui na Rede Alesp. Foi muito Obrigado. Importante a contribuição de vocês, o depoimento. É uma honra poder conhecer a história de vocês. Obrigado, Caterina. Muito obrigado. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Posso?